Bem-vindo, você que está acompanhando a TV Canção Nova. Nós estamos aqui no Além da Notícia falando sobre Dom Bosco, os jovens e o Brasil. Um fato importante acontecerá aqui em Brasília nos próximos dias. Uma relíquia de Dom Bosco estará sendo colocada em definitivo no Santuário Dom Bosco de Brasília, um lugar turístico que todo mundo que vem aqui à capital federal quer sempre conhecer. Então vai ser também um momento, um ponto agora de peregrinação por mais um motivo bem particular este também. Vamos chegar já neste aí. Eu quero aqui mais uma vez cumprimentando nossos convidados, o padre Aguinaldo Soares, o padre José Marinoni. Quero aqui continuar o nosso bate-papo sobre o Dom Bosco. A pergunta que eu já havia aqui deixado no final do bloco era: quais os sonhos, aqueles mais destacáveis para a obra salesiana, para a igreja e para o mundo, que Dom Bosco sonhou? Porque o sonho desse homem, os sonhos dele influenciaram, eu diria, tudo isso aqui. Igreja, obra salesiana, o mundo também, não é? Se me permite, Aguinaldo, eu vou, diante da sua pergunta, eu gostaria de fazer uma reflexão. O senhor perguntou quais os sonhos que influenciaram, tá, aquela coisa toda. Mas teve um sonho que mudou a vida de Dom Bosco. O sonho dos 9 anos. É aí que começa tudo. Porque foi no sonho dos 9 anos que Dom Bosco, vendo aqueles jovens que brigam e ele vai e quer colocar a paz, quer colocar a harmonia, e aí aparecem 2 figuras importantíssimas. A figura de Jesus, o bom pastor, e de Nossa Senhora. Pois bem, palavras que ele sempre guardou e que ele também transmitiu aos seus salesianos, a todos da família salesiana. Não com pancadas, João, mas com amor no coração. Aquele sonho foi o início da trajetória de uma vida que Dom Bosco dedicou aos jovens, e é realmente aquilo que marca a trajetória desse grande santo. Mas existem outros sonhos. Eu vou deixar que o padre Aguinaldo complemente. Sim, muitos dos sonhos de Dom Bosco ele usava até para tirar ensinamentos, transmitir mensagens, orientações para os seus jovens e para os seus salesianos. Eu destacaria um que creio que seja muito importante para todos nós, porque esse sonho Dom Bosco descreve um sonho que ele teve enquanto estava em Roma, numa das suas viagens para se encontrar com o Papa, e aí neste sonho ele tem uma visão do oratório, como estava naquele momento e como era o oratório um tempo antes, e claro, ele vai percebendo as mudanças que vão acontecendo, aumentou o número de jovens, aumentou o número dos seus religiosos, nem todos eram daquele primeiro momento, do início do trabalho, e ali ele vai percebendo algumas coisas que precisavam os salesianos estar atentos, na presença, por exemplo, no meio dos alunos, no pátio, não estarem conversando entre si, mas estarem ali acompanhando, jogando, se movimentando em meio aos seus jovens, estabelecer uma relação de confiança, proximidade. Então, ele traz neste sonho, que é conhecido como a Carta de Roma, muitos dos princípios pedagógicos que devem nortear o trabalho educativo salesiano, o modo como os salesianos devem agir dentro do trabalho educativo em relação aos jovens. Eu diria que, assim, dentro dos critérios pedagógicos, da afetividade, da razão, da confiança que deve ser estabelecida e da religiosidade, que Dom Bosco coloca como um elemento muito importante, a Carta de Roma, que é a tradução desse sonho de Dom Bosco, ela é para nós fundamental. Tem um sonho que diz respeito ao Brasil muito particularmente. Com certeza. Vou pedir aos senhores que nos contem desse sonho. Já a gente vai chegar aqui onde eu quero chegar, mas me falem desse sonho. Bom, eu gostaria de fazer, sim, pontuar algumas coisas.
E depois o Padre Aguinaldo complementa. Afinal, ele é o vigário do santuário. É o vice-reitor do santuário, né? Vamos falar a verdade. Só o reitor. É, mas e ele vai falar também de uma particularidade, de uma novidade, porque o Santuário Dom Bosco não é tão antigo assim, não. Ele é novinho. É novidade até para você, Ronaldo. Opa! Ele vai contar o segredo. Mas eu vou falar do sonho. Os salesianos chegaram. Bom, Dom Bosco, vivo, ele sempre sonhou em mandar os seus salesianos para a América. Bom, agora a gente está falando de outro sonho. Ele tinha desejo, não é? Mas era um desejo. Aqui nós estamos falando de sonho, de sonhar mesmo e enxergar algo. Sonhar acordado. Chegar lá. Ele teve muitos sonhos sobre a América Latina, sobretudo na Patagônia, tá? Ele enxergava as populações indígenas e aquela coisa toda. E, de fato, ele mandou, no ano de 1875, os primeiros salesianos para a Argentina. No Brasil, chegaram no ano de 1883, no mês de julho. Se não me falha a memória, no dia 14 de julho. No dia 30 de agosto, veja bem, julho, agosto, um mês depois, 30 de agosto, Dom Bosco tem um sonho que tem a ver com Brasília, que tem a ver com o Brasil. Isto, 1883. 30 de agosto. Brasília era impensável ainda aqui na nossa... Era impensável, no nosso imaginário. Pois é. E aí ele começa a sonhar lá, desde que está na Colômbia, vem descendo, vê a Cordilheira dos Andes, tá, aquela coisa toda, mas chega um certo momento onde se diz que, ele mesmo diz, que entre os paralelos ou os graus 15 e 20, vejo uma enseada e o surgimento de um grande lago. E quando descobrirem esse lugar e forem para esse lugar e vão encontrar umas minas de ouro e lá vai correr leite e mel. Ora, paralelo 15 e 20, entre o paralelo 15 e 20, podem ver que se Brasília não está entre esses paralelos. Na época era um Goiás ainda completamente não desbravado. Pois é. Com certeza, não existia nada. Sim. Brasília vai surgir 80 e poucos anos depois. Começou em 57 a construção, 1957. Então, geograficamente, com todo detalhe, com toda precisão, É isso mesmo. Dom Bosco, 80 anos antes, enxergou a existência da capital, de uma nova capital, Brasília. Desse grande lago. Desse grande, que é hoje o maior lago artificial do mundo que nós temos aqui em Brasília, o Lago que não Lago existia na época da fundação da cidade. Não existia. Né? Então, foi feito, inclusive, junto com a cidade. Com a construção. Pois é. E tanto isso marcou os inícios, quando se chegou ao conhecimento desse sonho de Dom Bosco, que a primeira construção em alvenaria em Brasília foi a Ermida Dom Bosco, né, está lá à beira do lago. À beira do lago, é isso um ponto mesmo. muito e ele olhando para da capital, para a cidade. E ele olhando para toda a cidade. Sim. Então isso para marcar. Inclusive, quem vier a Brasília, por favor, vá lá na Ermida Dom Bosco, para você ver. É Dom Bosco olhando para a cidade de Brasília, à beira do lago. O lago está aqui e a cidade está ali. Exatamente. Então esse para nós enquanto... É profético. É profético. A palavra que o senhor nos disse aqui, que ele viu no sonho e a fala, lugar onde manaria leite e mel. Acho que essa profecia ainda está para se cumprir, não é? Acredito que sim. Porque no dia que todos nós tivermos juízo, a começar dos nossos governantes... Ela está em construção, essa profecia. Aí nós vamos ver muita coisa boa ainda. Sim. Eu acho que o leite e mel realmente existe, que é o símbolo da riqueza. Sim. Aqui administra toda a riqueza de um país como o nosso, que potencialmente tem uma riqueza infinita. O que falta talvez seja a gestão adequada, voltada, pensada para o bem do nosso povo, como você, Ronaldo, chamava a atenção no início.
para que essa riqueza se efetive na vida do nosso povo. Isso talvez seja o que esteja faltando. Bem, e quem captou muito bem este sonho e o fez tornar-se uma realidade foi Juscelino Kubitschek. Com certeza. Não é? Juscelino teve uma sensibilidade muito grande. Ele com Israel Pinheiro, né, um dos seus assessores, que tiveram essa percepção do sonho de Dom Bosco e fizeram nascer aqui a capital federal. Bom, eu vou trazer aqui algumas perguntas já do nosso povo, para que eu não me perca depois com tantas delas. E já a gente vai continuar um pouco dessa história e vamos chegar ao Santuário Dom Bosco, um histórico, está para acontecer aqui em Brasília, já vamos falar já sobre isso, mas eu quero aqui cumprimentar o Luiz Gustavo lá de Paranapanema, São Paulo. Ele diz assim: qual o ensinamento principal que Dom Bosco deixa sobre a educação para os professores católicos? Podem ser breves também nessa resposta, tá? Fiquem à vontade. Bom, só uma coisinha, o padre Aguinaldo já falou, no sonho de Roma, traduzido depois na Carta de Roma, fala claramente que a proximidade, estarmos ao lado. E ele dizia: o professor, desça do pedestal. O professor não está aí, sim, ele tem que transmitir conhecimento e tudo mais, mas ele tem que ser, antes de mais nada, um educador. Um educador que está ao lado, que procura conhecer o ser humano que tem na frente. E não o aluno A, B, C, D e H. Não, é o ser humano que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa de cuidado. Hoje, a grande carência é que os outros nos considerem. Eu queria complementar com uma frase de Dom Bosco que eu retenho para mim como uma das mais importantes. É isso mesmo. Quando Dom Bosco diz assim que em todo jovem, mesmo no mais rebelde, há sempre um ponto acessível ao bem. E a primeira missão do educador é descobrir esse ponto, tocar essa corda sensível do coração. E eu complemento para quem fez essa pergunta. Dom Bosco dizia: não é suficiente amar, querer bem. O jovem tem que perceber que está sendo amado. Isso vale também para os pais, né? Muito bem. Seguindo aqui mais perguntas ainda. Tem aqui uma Roseli, desconfio que seja minha esposa. Se for, um beijo. Em que consiste o sistema preventivo de Dom Bosco? É o famoso tripé. Vou deixar o padre Aguinaldo falar, porque eu já falei. O nome demais. preventivo já traz para nós uma mensagem que é assim: nós precisamos chegar antes. Criar condições para não deixar que o jovem se perca, né, que ele se desencaminhe para depois nós corrermos atrás do prejuízo. Infelizmente, as políticas governamentais, às vezes, elas vão um pouco nessa linha. Primeiro deixa ficar na rua, daí você trabalha para tirar da rua. Primeiro entra na dependência química, para depois você tirar. Ou então erra e pune, o famoso sistema repressivo. Dom Bosco tinha essa perspectiva, quer dizer, a presença do educador sempre atenta, o criar um ambiente de alegria, de festa, que se torna atraente para o jovem. Então, esse era um caminho para fazer com que o jovem se dispusesse, se abrisse para o trabalho educativo. E junto com a alegria, com a festa, que é importante dentro da cultura juvenil, então nós temos um tripé que é a base para esse sistema preventivo, fundamentado no afeto, isso que o padre Marinoni dizia, então o afeto demonstrado, que o jovem perceba que ele é amado, que nós não desistimos dele, que nós nos sentimos comprometidos com eles, mesmo às vezes quando difíceis. Depois, a razão, saber dar as motivações, não é exigir porque eu mando, você obedece, mas por que isso é importante para a sua vida? Por que é importante seguir regra? Por que é importante fazer uma determinada atividade? Então a razão é um elemento essencial. E o terceiro elemento que são os valores espirituais e, claro, os valores morais que completam aqueles espirituais que formam a base da educação. Nós temos hoje, por exemplo, uma educação muito voltada para o consumismo, muito ter, e Dom Bosco apostava muito no ser. A religião, ela nos dá essa capacidade de transcender o imediato, o material, para termos outros valores, outras referências para a nossa vida. Fantástico. Tenho aqui uma outra pergunta
Dom Bosco era também muito enérgico e não se continha diante das injustiças, não é verdade? Claro. Eu tenho uma pergunta aqui que diz assim: se Dom Bosco pudesse ver a nossa cidade hoje de Brasília, o que será que ele pensaria, Humberto Nunes, aqui de Brasília? Em primeiro lugar, pensaria que ele não sonhou uma cidade assim. Aí precisaria fazer uma distinção, né? Eu estou pensando em quando ele confrontava as autoridades de seu tempo, e ele ia lá, diante das autoridades, e os confrontava. A política, Dom Bosco nunca foi do partido A, B ou C. E os grandes dirigentes lá de Turim mandavam guardas disfarçados para acompanhar tudo aquilo que acontecia lá no oratório de Dom Bosco, de Valdocco. Pois bem, Dom Bosco costumava dizer que a política dele era a política do Pai Nosso. Porém, quando tinha que dizer alguma coisa, ele falava assim. E aí surge o grande problema. Os direitos fundamentais da pessoa têm que ser respeitados. Quem tem autoridade, quem tem o poder na mão, não pode usar tudo isso em benefício próprio. Dom Bosco diria: vamos fazer tudo, vamos procurar o bem comum. Não vamos procurar o bem próprio. Vamos colocar o nosso serviço, a nossa autoridade, tudo o que somos e temos, para melhorar a situação dos nossos semelhantes. Antes você colocou aqueles problemas sérios aí. Como é que alguém que faz as leis em benefício próprio e não pensa no coitado que não consegue viver com salário mínimo? E ainda tiram R$10, como se R$10 não significasse nada. Quer dizer, são coisas, Dom Bosco diria, quanta injustiça ainda, quanta injustiça. Quanta falta de consideração para com o ser humano. E isso é atual até os dias de hoje, permanece. Nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco aí nós vamos trazer aqui um acontecimento maravilhoso que Brasília está para viver. E aliás, você que nos acompanha de Brasília não pode perder os próximos dias aqui no Santuário Dom Bosco em Brasília. O que vai acontecer? A chegada de uma urna que já está entre nós com uma relíquia de Dom Bosco, será exposta permanentemente no Santuário Dom Bosco. Mas os detalhes e a beleza de tudo isso a gente conta daqui a pouquinho no próximo bloco. E também continuarei trazendo aqui as perguntas que você está enviando para que eles respondam aos nossos convidados de hoje. Intervalo, voltamos já.